Jesus abriu um caminho que havia sido fechado pelo pecado, que era inacessível para a criação. Jesus abriu um caminho de volta ao coração do Pai. Por que a gente está de pé? Porque Jesus morreu no nosso lugar. Porque a gente pode sonhar com o futuro? Porque Jesus morreu no nosso lugar. Por que as promessas de Deus são reais e vão se cumprir? Porque Jesus morreu no nosso lugar. O milagre da substituição, naquela cruz, o bendito se fez maldito, o santo se fez pecado, o limpo se tornou sujo, o puro se tornou impuro. A Bíblia diz que ele não cometeu pecado. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que aconteceu naquele dia, irmão? Jesus recebeu a condenação que era sua e deu para você a herança que era dele. Jesus pegou o boleto que era seu e deu para você. Eu estou falando de uma forma, a dinâmica mais infantil do que essa eu não consigo. E deu para você o carro que era dele. Ele falou: eu pago, mas e o carro? Agora é seu, usufrui. Ele pagou o preço. A Bíblia diz que naquele dia ele despojou. Você sabe o que significa despojar? Significa remover a autoridade. Ele despojou principados e potestades. Colocou naquela cruz uma escrita de dívida que era contrária a cada um de nós, e fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus se fez maldito para você ser abençoado. Jesus se fez pecador para você ser santificado. Jesus se fez doente para você ser sarado. Alguém aqui, pelo amor de Deus? Jesus se fez homem para você ser feito filho de Deus. Jesus se fez escravo para que você fosse feito livre. E a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar, para que a gente não seja uma igreja que só persegue milagres. Milagres são bons, fala comigo, milagres são bons, mas eles só duram um tempo. Qual o problema dos milagres? Eles são temporários. Milagres de cura só duram até você morrer. Milagres financeiros só duram até você morrer. Milagres de portas abertas só duram até você morrer. Mas o milagre da salvação fala a respeito de uma porta aberta para a eternidade. É por isso que não faz sentido perseguir algo que dura um tempo. Eu tenho 25 anos, Deus me curou quando eu tinha 20. Glória a Deus por isso. Mas talvez com 60, talvez com 80, talvez com 90, a minha história não exista mais. E aí, o que fica depois do último dia? A eternidade com Ele. Você percebe que não faz sentido perseguirmos os caminhos de Deus para viver milagres para hoje e não perseguirmos o caminho de Deus que nos dá a garantia de uma vida eterna com Ele? Jesus abriu para nós o acesso ao caminho mais glorioso que existe em toda a história. Jesus abriu um caminho que nos leva de volta à presença do Pai. Alguém está aqui? Diga amém. João 17:1 diz: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Ele disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E essa é a vida eterna. Irmão, pega isso, isso é muito poderoso. Engraçado, quando eu fico cansado, eu fico gago. Meu cunhado, se estiver assistindo isso, ele vai amar. Isso é muito glorioso. Jesus diz: e essa é a vida eterna. 2 pontos: que te conheçam. A vida eterna é conhecermos a Deus. A vida eterna está em conhecermos a Deus. Ele continua dizendo: o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O caminho mais glorioso que Deus pode abrir não é o caminho da casa própria. Isso é muito pobre diante do Deus da eternidade. Que tipo de expectativa é essa que a gente tem? Que Deus vai só nos abençoar com algo material? A casa própria passa, irmão. O caminho que Jesus abriu para nós é muito mais poderoso que o caminho da cura, porque o seu corpo físico dura um tempo, mas a glória de Deus quer levar você para um lugar de eternidade. Pedro entendeu isso. Jesus está no Sermão do Monte, ele está dizendo coisas duras a respeito do reino.
O reino de Deus é isso, o reino de Deus é aquilo, o reino de Deus é isso, o reino de Deus é aquilo. E a multidão começa a se dispersar. Você sabe por quê? Olha para mim. Porque milagres momentâneos ajuntam multidões, mas princípios do reino selecionam ela. Tem muita gente que gosta de ver a pirofagia dos milagres de Deus, mas nem todo mundo quer caminhar com ele. Jesus multiplica pães, todo mundo, uau. Jesus cura leprosos, uau. Jesus cura cegos, uau. Agora Jesus começa a falar: eu vou ensinar sobre os princípios do meu reino. Putz, eu vou voltar amanhã. Achei que ia ter mais milagre, agora vai começar a vir. Falando sobre coisas que eu preciso abrir mão. A Bíblia diz que a multidão começa a se dispersar. E os discípulos começam a ficar desesperados, porque o algoritmo agora bugou. Começaram a ver a multidão diminuir. Senhor, peraí, irmão, peraí que eu estou ensinando. Senhor, peraí, deixa eu só te falar uma coisa importante. Fala, o que foi? A multidão está indo embora. O discurso é muito duro, não há quem possa ouvir. E a Bíblia diz que Jesus vira para ele e fala: por acaso vocês não querem ir com eles também? E a resposta de Pedro é a base da mensagem dessa noite. Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Você pode levantar as suas mãos, declarar isso, diga: Pai, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? A chave mais poderosa que Deus entregou para a igreja é podermos liberar palavras que geram vida ou juízo. Quem me conhece sabe, quando eu estou naquele palco ali do lado, antes de pregar, irmão, não vem falar nada comigo, nada é mais importante do que vai acontecer. Pastor, tem que dar, não, agora não, por favor. Eu vou subir para pregar. Pastor, tem que ver, não, agora não. Porque esses 30 minutos podem determinar o destino de alguém. Todas as vezes que a palavra é revelada, só tem dois caminhos, irmão: ou salvação ou juízo. Estamos revelando o Deus da salvação, estamos revelando o caminho de vida eterna, estamos revelando os projetos que Deus tem para você. Irmão, só tem uma escolha: ou você escolhe mergulhar, ou você escolhe não mergulhar. Fala para quem está do seu lado: não há neutralidade no reino de Deus. Não há neutralidade. Ou você escolhe os caminhos de vida eterna, ou você escolheu não acessá-los. Tem um salmo que eu sou apaixonado. Esse salmo ele fala do tamanho, da glória, da onipresença de Deus. Ele está em todos os lugares, irmão. Jesus está em todos os lugares. O Espírito Santo de Deus está em todos os lugares. A presença do Pai está em todos os lugares. Salmo 139, ele diz: para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Sua mão direita me guiará e me susterá. E mesmo que eu dissesse: as trevas me encobrirão e a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras demais para Ti, e a noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. É esse tipo de caminho que eu quero falar nessa noite. Alguém está comigo? Diga amém. Que lugar é mais alto que a presença de Deus? Que lugar é mais glorioso que a presença de Deus? Que milagre é mais poderoso do que ter acesso novamente à presença de Deus? Jesus comprou você para te entregar de novo para o Pai. Era o único filho, a Bíblia diz que ele era o unigênito de Deus, e depois que ele ressuscita, se torna o primogênito, primeiro de muitos irmãos. O único filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. É isso que eu amo na redenção. A redenção ela é tão poderosa. A redenção fala a respeito de Deus ter aceitado a ideia de sentir a dor da perda de um filho, para que você não sentisse mais a dor da ausência de um pai. Para suprir a nossa orfandade, Ele preferiu sentir a dor da perda de um filho. Irmão, que amor é esse? Que apagou o meu passado e quer me dar um futuro. Que amor é esse? Que me viu quando ninguém viu, que me chamou quando nem um ventre da minha mãe existia. Que amor é esse? Que tem palavras liberadas sobre mim, mesmo quando eu erro. Ele diz: ei filho, eu continuo te amando. Não é sobre a sua performance de hoje, é sobre a performance final do meu filho. Ele já pagou o preço. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que amor é esse, irmão?
pega homens simples como eu e você, e dá para a gente um chamado glorioso, falarmos em nome de Deus, orarmos em nome de Deus, profetizarmos em nome de Deus. Jesus disse: eu dou para vocês a chave do reino. O que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus.